Então, Jeremias 35, por gentileza, eu quero ler com os irmãos Jeremias 35. Eu gostaria de ler esse texto com a igreja. Jeremias, capítulo de número 35, versículo 1 ao 5. A palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinas, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casas, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias na face da terra em que vós andai peregrinando. Amém e amém. Esse texto, queridos irmãos, ele é um texto que tem a ver com o país de Israel. E no país de Israel, esse texto tem a ver com a região sul de Israel, chamada região de Judá. E esse texto, ele remonta mais ou menos por volta do ano 610, 620 antes de Cristo. E esse texto está acontecendo, o fato aqui narrado, no período de um dos reis de Judá, chamado Jeoaquim. E o profeta de Deus no tempo de Jeoaquim é o profeta Jeremias. E o ministério de Jeremias é um ministério singular entre muitos aspectos, mas um deles é porque a mensagem que o profeta Jeremias transmite a Judá se confunde com a sua própria experiência de vida. Ou seja, em vários momentos, Deus usa fatos que estão acontecendo com o profeta Jeremias para, a partir desses fatos, comunicar verdades espirituais ao povo de Judá. Por exemplo, quando lá em Jeremias 18, Deus manda o Jeremias comprar um vaso lá na olaria e sair com aquele vaso caríssimo, chiquérrimo, extraordinário, por todo Judá, mostrando aquele vaso para o povo. Jeremias fez isso, e depois de um certo tempo, Deus falou: agora reúne o povo. Jeremias reuniu, e Deus falou: quebra o vaso, e ele quebrou, e por meio daquela experiência, Deus deu uma mensagem para Judá. A mensagem foi a seguinte: da mesma forma como esse vaso bonito, caríssimo, uma verdadeira relíquia preparada de forma artesanal aqui nas fornalhas da olaria de Judá, do mesmo jeito que esse vaso foi quebrado, esmiuçado, eu também quebrarei Judá. Eu usarei a Babilônia, levarei Judá cativo para a Babilônia, e lá na Babilônia eu vou esmagar, lá na Babilônia eu vou dilacerar, lá na Babilônia
eu vou fragmentar lá na Babilônia, eu vou esmiuçar o orgulho, a arrogância, a prepotência, a ensimesmação, a autossuficiência de Judá. Mas a vida de Jeremias não apenas comunicou uma mensagem para Judá nesse fato. Por exemplo, tem um outro texto do livro de Jeremias, que o Jeremias compra um cinto, e esse cinto era um cinto caríssimo. Nós aqui da nossa região oeste, nós só conseguiríamos comprar um cinto daquela marca, daquela estirpe que Jeremias comprou, talvez se nós fôssemos aqui no shopping de Alphaville, ali o Iguatemi, numa daquelas grifes, talvez conseguiríamos comprar um cinto bonito daquele. Jeremias comprou, andou com aquele cinto, chamou a atenção de todos, e aí depois Deus falou: agora vai lá, Jeremias, e enterra o cinto. Ele enterrou o cinto. Deus falou: desenterra o cinto, e ele desenterrou o cinto, e com o cinto desenterrado ele passou a andar com um cinto todo roto, o cinto todo brocado, o cinto todo apodrecido, o cinto barrento. E o povo que tinha visto o cinto na sua primeira glória ficou impressionado com o cinto no seu segundo estado de apodrecimento, de feiura, de ausência, de embelezamento, de formosura. E aí Deus falou: reúne o povo, Jeremias. E ele reuniu. E aí Deus falou: diga para eles que assim como eu tirei toda a beleza, tirei todo o encanto desse cinto, eu vou tirar também toda a beleza de Judá. Eu vou oprimir Judá, eu vou colocar Judá lá na Babilônia, e lá na Babilônia eu, o Senhor, vou tirar todo o encanto, eu vou tirar toda a beleza, toda a formosura, eu vou tirar tudo aquilo que em Judá chama a atenção. Isso porque Judá tem praticado a idolatria, isso porque Judá tem andado por caminhos escusos da prostituição, isso porque Judá tem feito alianças com o Egito e com países que têm importado para Judá maus costumes e outros deuses e valores que não são os valores que eu tenho cultivado em Judá. E diga para Judá que eu vou fazer isso também, porque Judá tem cultivado nos seus redutos, nas suas cercanias, nas suas fronteiras, injustiça social. O rico tem ficado cada vez mais rico e o pobre tem ficado cada vez mais pobre, e o rico tem oprimido o pobre. E eu, como me coloco do lado do pobre, oprimido e necessitado, eu vou vingar a causa do oprimido e do injustiçado em Judá. E por causa disso eu vou tirar de Judá toda a sua formosura, todo o seu encanto, todo o seu brilho, todo o seu aspecto luminoso, aquilo que chama a atenção às outras nações. Do mesmo jeito que aconteceu com o cinto, eu também vou fazer com Judá. E Deus ainda fala uma terceira coisa: Jeremias, você poderia comprar um terreno? E o Jeremias então disse: meu Deus, não estou entendendo nada. Deus falou: compra um terreno. E ele então compra um terreno, e aí ele lavra a escritura. Não tinha escritura escrita, mas tinha a escritura por intermédio de testemunhas, um relato público através de testemunhas que poderiam conferir também, atestar que aquele imóvel foi comprado por Jeremias. E aí então Jeremias compra aquele terreno, lavra a escritura, cerca o terreno, e aí Deus fala: agora reúne o povo. E aí o Jeremias reúne o povo, e o povo faz uma pergunta para ele: Jeremias, parece que você não está muito bem da cabeça. Por quê? Porque você tem dito aqui diuturnamente, corriqueiramente, você tem dito aqui de forma reiterada e reincidente que nós vamos ser levados cativos. Se vamos ser levados cativos e Deus vai nos oprimir, Deus vai nos quebrar, Deus vai arrancar a nossa beleza, por que você está comprando terreno? Porque Deus tem uma mensagem para o povo. E qual é a mensagem? Que depois de 70 anos Ele vai trazer o povo de volta, e Ele vai colocar esse povo nessa terra e vai manifestar o poder, a unção, a graça e a glória dEle mais uma vez sobre essa terra. E como prova de que eu estou falando algo que eu creio, eu já estou comprando o meu terreno, não para agora, porque eu também vou para o cativeiro. No caso, Jeremias não foi para o cativeiro lá na Babilônia, mas foi para o Egito. Mas daqui 70 anos Deus vai me trazer, e se Ele não trouxer-me, Ele trará a minha geração, a minha descendência, mas Ele vai cumprir com a sua palavra e vai trazer o povo de volta.
E aqui nesse texto que eu li, o texto de Jeremias 35, Deus de novo está dando uma experiência para Jeremias, para por meio dela comunicar uma mensagem para Judá. E qual que é a experiência? A experiência é a experiência com os recabitas. Deus falou: Jeremias, você já ouviu falar de um povo chamado recabita? E aí o Jeremias disse: não, nunca ouvi falar. Falou: pois bem, tem um povo aí no meio de vocês chamado de recabitas. Ah, esse povo é um povo que nasceu de um indivíduo chamado Jonadab. E esse povo é um povo nômade, um povo estrangeiro, um povo que foi suportado por Josué, um povo que foi tolerado na época dos juízes, um povo que entrou a monarquia em Israel, os reis nunca se preocuparam em retirá-los do meio de vocês, e um povo que agora, quando o reino está dividido, também esse povo está aqui albergado no território de Judá, não foi cativo para a Assíria com Israel do norte, está aqui em Judá. Eu quero que você chame os recabitas, e você vai fazer uma coisa com os recabitas. O que você vai fazer? Você vai chamar os recabitas e vai levar os recabitas no templo. E lá no templo você vai escolher uma câmara. A palavra câmara aqui quer dizer uma sala. Mas não é qualquer sala não, Jeremias. Você vai escolher a melhor sala. E você vai escolher a melhor sala, vai montar um banquete extraordinário. E nesse banquete você coloca ali uns queijos, coloca ali uns vinhos, e uns vinhos bons, tá certo? Coloca ali também uns carrezinhos de cordeiro, coloca umas frutas, coloca ali uns panetones, monta ali uma mesa maravilhosa, e chama os recabitas, manda os recabitas entrarem na sala, e quando eles estiverem lá na sala, você pegue uma daquelas taças de vinho, e você vai erguer a taça, vai tomar um gole, e vai dizer aos recabitas: vamos brindar. E quando você disser isso, eu quero que você veja a reação dos recabitas. E aí o Jeremias faz tudo como Deus manda, leva os recabitas àquela sala, monta uma estrutura extraordinária, e ele pega então a taça de cristal com o melhor vinho, com a melhor safra de Judá, e ele então levanta aquela taça, toma um gole, e ele diz para o povo que está ali, diz: olha, ô recabitas, eu chamei vocês para vocês beberem vinho aqui conosco, e para vocês também se fixarem entre nós. E aí, para a surpresa de Jeremias, os recabitas vão dizer algumas coisas que são coisas interessantes para nós, como foram para Judá. Eles vão dizer: bom, Jeremias, em primeiro lugar, nós queremos deixar bem claro para você que nós agradecemos o convite que foi feito, agradecemos essa sala aqui, puxa vida, muito bonita, ar-condicionado, bem climatizada, essa mesa bem ornamentada, os queijos aqui, os carrezinhos de cordeiro, nós te agradecemos aqui o doce de leite com goiabada, te agradecemos aqui tudo maravilhoso, e te agradecemos pelo vinho, mas nós temos um compromisso com os nossos antepassados, e o compromisso que nós temos é o seguinte: foi falado já pelos nossos antepassados, e nós temos compromisso com isso, de que nós não beberemos vinho, nós não colocaremos vinho em nossa boca. Então, não obstante a esse templo luxuoso, não obstante a essa sala suntuosa aqui, não obstante a toda a cordialidade com a qual você nos trata, eu não posso tomar esse vinho, me perdoe. E não somente eu, mas também todos os recabitas, nós não vamos tomar vinho, porque nós temos compromisso. Jeremias, o Jeremias olha para Deus, e Deus vai falando com Jeremias no seu coração, para quando sair daquela sala, transmitir a Judá: diga a Judá que os recabitas, povo estrangeiro, têm compromisso com os seus antepassados, e vocês não conseguem manter compromisso, não com homens e nem com antepassados, mas vocês não conseguem manter compromisso comigo, diz o Senhor. É por isso que vem uma avalanche terrível do norte contra vocês, e eu vou levar vocês para o cativeiro, porque vocês não têm compromisso. Qual é a mensagem que os recabitas transmitem a nós
que ecoa desde o 7º século antes de Cristo e chega a cada um de nós, e sobretudo, já que o papo aqui é com os homens, chega a nós varões aqui esta noite. A vontade de Deus e a mensagem de Deus através dos recabitas é esta: Deus está buscando homens e mulheres que tenham compromisso. Deus quer levantar aqui nessa igreja crianças compromissadas, adolescentes compromissados, jovens compromissados, mulheres compromissadas, mas principalmente, já que a palavra é para nós homens aqui, homens, varões, valorosos e compromissados. Os recabitas tinham compromisso com os antepassados e com a palavra dada aos antepassados, e Deus está buscando homens compromissados, não com os antepassados, não com os ancestrais, não com as palavras familiares, mas Deus está buscando homens compromissados com o Senhor nosso Deus. Aleluias, que tenham a mente compromissada, que tenham um coração compromissado, que tenham nas obras a manifestação desse compromisso com Deus. Nós vivemos numa sociedade de relações volúveis, de relações liquidificadas, de indivíduos que não conseguem manter sentados o que falam em pé, indivíduos que são detratores, que desfazem os contratos, que não honram as suas palavras, mas no meio desta geração de gente que não tem compromisso, Deus deseja que aqui na presbiteriana do Parque dos Camargos se levante um exército de homens compromissados. Deus quer que você tenha compromisso com Ele. Deus quer que você tenha compromisso com o seu evangelho. Deus quer que você tenha compromisso com a palavra poderosa de Deus. Deus quer que você tenha compromisso com a igreja. Deus quer que você tenha compromisso com a sua família. Deus quer que você tenha compromisso com o seu cônjuge, com a sua esposa. Deus quer que você tenha compromisso na criação e educação dos seus filhos. Deus quer que você tenha compromisso como um cidadão que é cidadão brasileiro, mas também é sobretudo um cidadão do céu, que reflete a glória de Deus por onde anda. Onde estão os compromissados? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Uramacandaramahai. Deus quer homens compromissados. Fala para o seu irmão: compromisso. Diga: compromisso. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Alguém contou uma história um dia, fazendo uma comparação no café da manhã americano, entre a relação que a galinha tem e a relação que o porco tem com o café da manhã americano. A galinha tem um envolvimento, porque ela dá os ovos, mas ela continua viva. Mas o porco, ele tem compromisso, porque para ele dar o bacon, ele tem que ir para a forca, não tem jeito. Fala para o seu irmão: e Deus quer você compromissado. Aleluias, custe o que custar, doe o que doer. Aleluias, não interessa o que você sofra, não interessa do que você tem que abrir mão, não interessa quantas oportunidades ou pseudo-oportunidades você tem que perder. Deus deseja levantar um exército poderoso de homens compromissados com Ele, para a glória do seu nome. Aleluias, aleluias. Aleluias, nós precisamos ser compromissados como aquele soldado que a milícia dele, ou a comissão dele ali, o pelotão dele foi atacado, e aí então no ataque o pelotão dele fugiu, e o general mandando todo mundo fugir. Daqui a pouco um dos soldados vai e diz assim para o general: general, eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar. E aí o general disse: o que você vai fazer lá? Ele falou: eu falei para o meu amigo de trincheira, o meu companheiro de batalha, minha dupla no fronte, eu disse para ele que
ou eu ou ele, se fôssemos atingidos, o outro não deixaria o corpo lá na arena, lá no campo de batalha. Nós iríamos pelo menos buscar o corpo um do outro. E ele foi atingido lá, coronel, e eu preciso fazer isso. Aí o coronel disse para ele: meu amigo, quando você chegar lá, o seu amigo nem vai estar vivo, você vai se colocar num risco tremendo e ele nem vai estar vivo. Aí o soldado disse: mas general, me libera, me libera. O general disse: vai. E ele então, correndo, foi, e lá no campo de batalha, entre muitos corpos, encontrou o corpo do amigo dele. E quando ele encontrou o corpo do amigo, ele pegou a cabeça do amigo e disse: meu amigo, cheguei aqui para te tirar daqui. E o amigo, quase que no último suspiro, disse para ele assim: olha, eu sabia que você vinha. No meu coração estava certo que antes de eu entregar o meu espírito e antes de partir dessa vida, eu sabia que eu ia ver você, porque você é um homem de compromisso, você viria. E ele então morreu. Aquele soldado trouxe apenas o corpo, mas trouxe também uma lição de que é homem compromissado. Fala para o seu irmão aí: compromisso, custe o que custar, custe o que custar, é compromisso, aleluias, compromisso. Deus quer pessoas compromissadas na sua obra. Os recabitas vão e dizem para Jeremias: Jeremias, a gente tem uma outra coisa para falar para você. Nós não apenas somos compromissados com os nossos antepassados, mas nós também somos abstêmios, nós também somos indivíduos que não tocam no vinho e não se entregam aos prazeres desse mundo. Nós rejeitamos o vinho, mas nós não só rejeitamos o vinho, nós rejeitamos também uma vida de prostituição. Nós não apenas rejeitamos uma vida de prostituição, nós rejeitamos uma vida de orgias, de sodomia, de hedonismo, uma vida de busca desenfreada e irresponsável pelo prazer. Jeremias, nós somos abstêmios, nós nos mutilamos a nós mesmos, nós cortamos na carne, mas nós não nos assentamos à mesa com ninguém para nos regalar, porque nós nos preservamos da busca desenfreada de prazeres. E aí Deus vai e coloca no coração do Jeremias: diga para Judá, vocês têm que olhar o exemplo dos recabitas, que têm compromisso e que são homens que não buscam o prazer a qualquer custo, mas buscam ser fiéis aos compromissos que fizeram. Qual é a mensagem que ecoa desde aquele tempo até nós? Que Deus está buscando adolescentes, Deus está buscando jovens, senhoras e irmãos, Deus está buscando homens, aleluias, que não estão aqui na busca desenfreada pelo prazer, que se abstém da bebida, que se abstém da cervejinha gelada, que se abstém do cigarro, que se abstém da maconha, que se abstém da cocaína, que se abstém da prostituição e da promiscuidade, que se abstém desses pseudo prazeres que o mundo oferece. Deus está buscando um povo abstêmio, Deus está buscando um povo santo, zeloso, purificado e de boas obras. Deus está buscando alguém que encontra prazer no Senhor, na sua lei, e nela medita de dia e de noite. Não é que você não possa ser feliz, você pode ser feliz e deve ser feliz. Não é que você não possa ser uma pessoa alegre, você deve ser alegre, pode ser alegre. Aliás, o João Calvino, ele diz que o crente triste, ele é uma difamação para o reino de Deus e para o poder do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é tão significativo, traz tantos sentidos à nossa vida, que nós não podemos ser tristes, nós não podemos ser macambuzos, nós não podemos ser solombáticos, ser depressivos, nós não podemos ser dados para baixo. Não! Por que não? Porque há uma virtude de Deus sobre nós, uma unção de Deus no nosso interior, e a palavra de Deus gera em nós vida, e vida com abundância, de modo que somos plenos, completos, felizes, não no mundo e nos prazeres, mas em Deus, na sua palavra e no seu evangelho. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, por gentileza. Levante a sua voz. Abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor.
Lamacandaramahai. Lamacandaramahai. Fala para o seu irmão aí, fuja do vinho. Fala para ele, fuja da cerveja. Diga, hoje no caso seria fuja da cerveja. Fuja da pinguinha, irmão, do corote, daquela caninha abençoada. Fuja, caninha só dá certo se for uma garapa, não é verdade? Ou se for para comer cana mesmo, né? Mas fora disso, cai fora da caninha. Não, mas agora é o Natal, pastor. No Natal a gente pode fazer isso aí. Você começa no Natal e termina só no ano que vem, né? Não é verdade? O meu pai era um alcoólatra, pastor Paulinho. Ele luta constantemente contra o alcoolismo. E como é que meu pai começava a beber? Meu pai começava a beber com a caracu. E qual que era a mentira que ele contava para si mesmo? Ele dizia assim, não, que eu estou me sentindo um pouco debilitado, sabe, fragilizado, enfraquecido fisicamente, e a caracu, sabe, batida com ovo logo de manhã, dá uma energia assim e tal. Então ele começava com a caracu. Caracu, eu sei que vocês não bebem, vocês não sabem nem o que é isso, né? Mas caracu é uma cerveja preta, né? Aqui os irmãos sabem, né? Alguém pode falar o custo disso hoje para nós? Eu não sei. Ah, ainda bem que não. Então, se falar o custo, pastor, o senhor já vai analisando. O pastor deve estar mais ou menos entre 4,50 e 6 reais. Eu já achei até por 2, pastor. Vigia, varão. Aí ele começava lá com essa historinha, sabe? Não, que eu vou tomar só uma caracuzinha, só uma cervejinha batida com gema, batida com ovo, para dar uma levantada, uma animada. E daquela caracuzinha, daqui a pouco ele ia para quê? Para cervejinha. Não, mas é uma cervejinha social. E daqui a pouco daquela cervejinha social, lá estava ele comprando Vila Velha, Velho Barreiro, Cinzano, Dreyer. Pastor, o senhor bebeu? Eu nunca bebi na minha vida. Eu odeio bebida, mas eu conheço tudo que é pinga. Por quê? Porque eu acompanhei durante 30 anos da minha vida um alcoólatra, e eu sei muito bem, que homens são muito tendentes, sobretudo no Brasil, em que a cachaça faz parte da nossa cultura, de se entregar para isso. E hoje o convite de vocês é sério. O convite de vocês é porque não pecar. Não peca, porque esses pequenos pecados são portas de destruição lá na frente, mas Deus está levantando um exército de homens poderosos, extraordinários e abstêmios, que sentem prazer na palavra de Deus. Levante a sua mão por gentileza, levante a sua face por gentileza, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Uracandaramai choramahai. Labacandaramahai. Cuidado com os vícios, cuidado com os maus hábitos, cuidado com os maus costumes. Eles se impregnam em nós, e eles vão tomando conta de nós e se assenhorando de nós de forma tão voluptuosa, que eles acabam refletindo a nossa natureza e a nossa identidade. O indivíduo, ele tem nome, ele nasceu num lugar, ele tem RG, ele tem CPF, esse indivíduo tem dignidade, é um ser humano. Mas como o vício, o mau hábito toma conta, aí todo mundo diz, lá vai o pinguço, lá vai o craqueiro, lá vai não sei quem. E você, não adianta você vir me olhar com essa cara assim, pastor, será que é verdade isso? Porque eu sei das vulnerabilidades às quais um homem está exposto na sociedade, no ambiente de trabalho, entre os amigos, nas agremiações de bairro, nas associações às quais nós fazemos parte, nos agremiamos também. Por isso Deus quer nos trazer essa mensagem. O Papa aqui é um pouco mais sério com os homens aqui. A mensagem de Deus é essa: olhem para os recabitas, olhem para os recabitas. Os recabitas, eles não bebem vinho, aleluia. Os nazireus não bebem vinho, os profetas de Deus não bebem vinho. O apóstolo São Paulo diz: o homem de Deus não seja dado ao vinho, aleluia, glória a Deus. Não vos embriagueis com vinho, no qual a contenda, mas enchei-vos do poder, da virtude, da graça e da unção do Espírito Santo de Deus sobre as vossas vidas, diz o Senhor. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias. Fala para o seu irmão aí, abstenha-se, diga, abstenha-se, aleluias, aleluias, abstenha-se. Aleluias, glória a Deus, aleluias. A graça, a salvação é de graça, mas o discipulado nos custa a vida toda. Aleluias, glória a Deus.
Entrar no reino de Deus é muito fácil, permanecer nos custará todos os esforços. Aleluia, mas você não está aqui para se sentir entristecido com isso, pelo contrário, você está aqui para agradecer a Deus. Aleluia, porque uma vez livre do pecado, pelo poder do Evangelho, você pode entrar na sala do trono com ousadia, e olhando no trono, na face augusta do Senhor, dizer: Abba Pai, Paizinho, eu te amo, eu te adoro. Aleluia. Fala para o seu irmão, se abstenha, viu? Diga: Deus está chamando você para ser santo, puro, íntegro, kadosh, consagrado, separado. Aleluia. O que é que pode fazer um homem separado? Um homem separado pode mudar uma família. Um homem separado pode abalar uma igreja. Um homem separado pode transformar um município. Um homem separado pode promover salvação de milhões e milhões de pessoas. Deus quer levantar aqui um exército de homens consagrados e separados. Terceira coisa, para terminarmos aqui, Jeremias ouve dos recabitas a seguinte mensagem. Ele diz, os recabitas dizem: nós temos compromisso com os nossos antepassados. 2, nós somos abstêmios. E 3, nós entendemos que nós não podemos viver apegados a este mundo e às coisas desse mundo. Por isso nós praticamos voluntariamente o desapego. Nós não construímos tendas, nós não plantamos vinhas, nós não cultivamos lavouras, nós não criamos raízes, nós somos desapegados. Somos desapegados porque nós não colocamos o nosso coração aqui nesse mundo. Nós não colocamos o nosso coração no poder, no status, na posição que a gente vem a ocupar aqui nesse mundo. Nós não colocamos o nosso coração em templo, Jeremias. Desculpa se você e Judá colocam, mas nós não colocamos. Nós não colocamos o nosso coração em salas marmorificadas com bom ar condicionado. Nós não valorizamos mesas muito bem preparadas dentro de todo tipo de protocolo. Nós não valorizamos taças de cristais. Por quê? Porque o nosso coração não está aqui. Nós não temos apego. Qual foi a mensagem que Deus colocou no coração de Jeremias, para Jeremias levar para Judá? Judá, os recabitas não se apegam às coisas, eles se apegam a propósitos, a valores, a princípios, a missões, a desígnios, a objetivos. Eles não são apegados a coisas. Mas vocês, Judá, vocês são apegados a esse templo. E porque vocês são apegados a esse templo, Nabucodonosor vai queimar esse templo. Vocês são apegados à cidade de Jerusalém. Porque são apegados à cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém será queimada. Vocês são apegados às réplicas dos utensílios do templo e do tabernáculo que estão aqui. Vocês são apegados à arca, vocês são apegados ao candelabro, vocês são apegados à mesa da proposição, são apegados a essas coisas tangíveis. Por isso Deus vai destruir tudo e vocês não vão ter mais nada no que se apegar. E aí talvez o coração de vocês encontre apenas apego, razão de ser, sentido na vida em Deus, porque só vai sobrar Deus para vocês se apegarem. Só vai sobrar Deus para vocês se apegarem. Qual é a mensagem que passa por todos esses anos e chega a nós aqui esta noite? É a mensagem de Jesus: aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu pergunto aos nobres senhores aqui: aonde está o seu tesouro? Aonde você tem colocado esse coraçãozão seu aí? Onde você tem colocado a sua mente? Onde você tem colocado a razão de vida? Onde você tem colocado o sentido da sua vida? Aleluia. Se você vive apegado a esse mundo, eu tenho uma má notícia para você: quem espera em Deus apenas para esse tempo é o mais miserável dos homens. E eu tenho outra má notícia para você. Como disse o apóstolo São Paulo: tudo aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que é intangível,
aquilo que não se pode ver, isso é eterno, perene, e isso é glorioso, e é isso que Deus tem para vocês. Aliás, eu tenho uma notícia boa: aquilo que os seus olhos nunca viram, aquilo que os seus ouvidos nunca ouviram, aquilo que as suas mãos não apalparam, os seus pés não pisaram, é isso que Deus tem para você. Então desapega para viver algo extraordinário de Deus para a sua vida. Fala para o seu irmão, desapega. Diga para ele, desapega. Diga para ele, OLX espiritual na sua vida. Shopee espiritual na sua vida. Qual outro que vende? Mercado Livre espiritual na sua vida. Coloca tudo à disposição dos outros, e quando te perguntarem assim, mas você não dá valor para essas coisas, você vai dizer assim: eu dou a elas o valor que elas têm que ter, valor secundário, porque eu busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e eu sei que quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai acrescentando as demais coisas. Fala para o seu irmão aí, desapego, hein? Desapego, diga para ele, desapego. Tem gente que é acumuladora. Já ouviram falar dos acumuladores? Quem que são os acumuladores? Os acumuladores são aqueles que têm mais do que precisam. Pior, são aqueles que têm mais do que precisam e coisas das quais nunca precisará. Mas o coração está nas coisas, a alma está nas coisas, até que o poder de Deus, o evangelho de Deus, a obra de Deus vem e corta esse vínculo, esse tentáculo, essa prisão, essa cadeia, e diz: o Senhor quer você livre, livre para adorar, livre para sentir a sua presença, aleluias, livre e aleluias, e entendendo que o seu valor na terra é o Senhor. Aliás, foi o próprio Jeremias quem diz, né? Jeremias disse assim: a minha porção na terra não é outra senão o Senhor. O que você tem? Onde está o seu coração? A sua porção na terra deve ser o Senhor. Quarto e último lugar, os recabitas são homens compromissados. Os recabitas são indivíduos abstêmios. Os recabitas são desapegados. Em quarto e último lugar, são pessoas que transmitem os seus valores para as demais gerações. Porque o texto fala assim, pastor, fala assim: nós e os nossos filhos, ou seja, os valores que eles cultivam, eles transferem para as gerações futuras. O pai é o sacerdote do lar. Hoje já foi falado por uma das irmãs aqui. O pai é o sacerdote do lar. O homem é o líder que Deus colocou dentro do lar, e recai sobre o homem, sobre os seus ombros, a responsabilidade de formar uma prole, de formar uma descendência, aleluias, que leva os valores de Deus que Ele tem colocado no seu coração e na sua vida. Como é que as escrituras chegaram até nós? Porque o Adão transmitiu ao Caim e ao Abel. Depois o Caim matou o Abel e foi para longe. Deus deu um filho chamado Sete, e o Adão transferiu ao Sete. O Sete ao Enos, o Enos ao Enoque, o Enoque ao Noé, o Noé a Sem, Cã e Jafé, Sem a Terá, Naor, Terá a Abraão, Abraão a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a José, José a Moisés, Moisés a Josué, Josué aos juízes, os juízes aos reis, os reis aos profetas, dos profetas isso ficou vivo e chegou no Novo Testamento, e veio então Jesus e transmitiu aos discípulos e disse: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura e leve esses valores para gerações futuras. E isso atravessou o período patrístico da igreja, o período medieval, o período dos pré-reformadores, o período dos reformadores, dos avivalistas. Isso atravessou os continentes, chegou aqui na terra dos tupiniquins, chegou aqui na terra dos brasileiros, aqui na nossa terra, chegou em Barueri, chegou aqui nessa igreja, e aqui, aleluias, não pode parar, isso tem que ter sequência, aleluias, isso tem que ser despachado, isso tem que ser colocado à disposição, e ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando ele for grande, nunca se desviará dele, porque ele vai receber verdades poderosas de uma fonte poderosa. Pega na mão dessa figura abençoada que está aí do seu lado.
olha no olho dele, por favor, ou dela, se você puder, né? Diz que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos, que devem, e os que vão pedir emprestado. Se você não é falso, não deve, não está pensando em pedir um cascalho, dá uma olhadinha aí para esse irmão aí, e se ele não te olhar, ele vai pedir alguma coisa para você, viu? É melhor você olhar para ele. Antes do ano novo, ele ainda vai pedir aí uns contos de réis aí. Não, olha para mim não, olha pastor Rael. Olha aí para ele aí, diga para ele assim, diga para ele aí, em nome de Jesus, diga assim: Deus quer você compromissado. Aleluias, aleluias. Diga para ele aí: Deus quer você purificado. Aleluias. Diga para ele: Deus quer você livre, livre, com desapego. Diga: livre com desapego. Aleluias. E diga para ele: Deus quer você. Diga: Deus quer você como um difusor da sua palavra. Você é boca de Deus para gerações futuras. Você é arauto de Deus para gerações vindouras. Aleluia. Você é o atalaia que Deus quer usar para continuar expondo as verdades do Evangelho.